Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou responder essa pergunta: quanto tempo realmente dura uma gestação? Antes de eu falar sobre esse tema, eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho, assim vocês ficam sabendo de todos os vídeos que saem novos por aqui. Se você é grávida ou está planejando uma gravidez, também tem uma playlist de gestação aqui, com vários vídeos sobre diversos temas sobre obstetrícia, parto, pré-natal, então também deem uma olhada. E me sigam nas redes sociais que eu tô deixando aqui na tela, no Instagram e no TikTok, que lá eu posto conteúdo exclusivo também diariamente e a gente consegue conversar de uma forma mais próxima pelas outras redes. No geral, as pessoas dizem que uma gravidez dura 9 meses. E essa contagem, né, da população geral, assim, que é feita por meses, é o que é mais conhecido na população. Mas você deve conhecer uma gestante, ou se você está grávida, você sabe que os médicos se referem à gravidez através de semanas. E aí, né, 30 semanas, 40 semanas, e para quem nunca estudou sobre isso, não está grávida, não passou por isso ainda, pode ser muito confuso essa questão das semanas. Mas a primeira coisa que eu preciso falar aqui é que se você está grávida, você precisa aprender a contar como semanas. Eu vou deixar uma tabela aqui para vocês darem um print, se vocês quiserem, que tem a correlação mais ou menos aí de tantas a tantas semanas, você considera mais ou menos quantos meses, mas isso é mais uma curiosidade. Por que é importante que a grávida saiba contar por semanas durante a gravidez? Porque todas as decisões, os exames, os ultrassons, as decisões de quando que vai ser esse parto, tudo na ciência é calculado através das semanas. Então não é algo super difícil, é só você identificar qual é o dia da semana, tipo segunda, terça, quarta, que você completa semanas, e daí você sabe que toda quarta-feira, por exemplo, você completa semanas. Então se hoje você tá de 14, quarta que vem vai ser 15, quinta que vem vai ser 16, e daí entre uma quarta-feira e a outra, se no seu caso você completa de quarta, você vai somando um dia. Então assim, 14 semanas e um dia, 14 semanas e 2 dias, até 14 semanas e 6 dias. Quando seria 14 semanas e 7 dias, você completou uma nova semana e passa para 15 semanas. E o objetivo principal desse vídeo é falar sobre quando que a gente considera que tá na hora já do bebê nascer, que é considerado normal ele nascer, e quando que a gente considera prematuro e quando a gente considera que já passou do tempo. Então é sobre isso, eu vou usar semanas, tá? Então se vocês tiverem dúvidas, olhem a tabelinha, ou perguntem pro seu médico quantas semanas você tá, pra você saber aí como pensar no cálculo aí das semanas da sua gravidez. Quando você descobre a gravidez, lá pra uns 2, 3 meses, você tá ali de 11, né, de 8 a 12 semanas mais ou menos. O morfológico de primeiro trimestre, que é aquele exame bem detalhado, que vê o bebê e que calcula aí os riscos de síndromes, tem vídeo aqui sobre ele também, é feito em torno de 12 semanas. E daí depois disso, que você vai pro quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono mês, são as semanas que vão aumentando. A gente divide a gravidez entre primeiro trimestre, que é aí até umas 12 semanas, segundo trimestre, que é de 12, 14 mais ou menos, até umas 28, e terceiro trimestre, que são esses últimos meses da gravidez, até o termo. Então essa palavra termo é o que a gente usa para dizer que chegou na data que o bebê está maduro. E qual é essa data? É considerado um bebê termo de 37 a 42 semanas. Então se o bebê nasce com 37 semanas ou um pouquinho mais, ele já é considerado não prematuro, já é um bebê a termo, que a gente fala. E se ele nasce até 42 semanas, ele ainda é considerado termo. Só que existem subdivisões dentro desses períodos, né? Antes de 37 semanas, a gente fala que o bebê é prematuro. Só que faz diferença se esse bebê ele tem 26 semanas ou 36 semanas, concorda? Porque quanto mais próximo de 37 semanas, maior é o peso do bebê, mais provavelmente preparado para nascer ele tá. Então existe essa divisão entre os prematuros, entre pré-termo precoce, que é antes do que 34 semanas, e pré-termo tardio, entre 34 e 37 semanas. Por que existe isso? Porque quando o bebê ele tem mais do que 34 semanas, mas menos do que 37, que seria aí
8 meses, mais ou menos, apesar de ainda não ser o momento ideal para ele nascer, ele já tá muito provavelmente com um peso que já é maior do que 2 quilos, 2 quilos e pouco. A chance dele ter dificuldade de respirar, que é uma das principais complicações dos prematuros, é menor do que abaixo de 34. Então, pessoas que estão aí com algumas doenças da gravidez que aumentam o risco de prematuridade devem saber que 34 semanas é um marco que nós comemoramos quando você tem um bebê aí com risco de ser prematuro. Quando ele passa de 34, a gente já dá uma acalmada, porque é melhor que ele nasça após 34 do que antes de 34. Mas o ideal é que você chegue pelo menos até 37 semanas de gestação. E entre 37 semanas e 42 semanas, que seria a data normal de um bebê nascer, existem ainda subdivisões nesse meio. De 37 a 39, a gente considera um termo precoce, que seria o começo desse período. De 39 a 41 semanas, a gente considera o termo mesmo, né, que é a data principal, onde estatisticamente é maior a chance do seu bebê nascer, que é 39 a 41 semanas. E após 41 semanas, de 41 para 42, a gente considera de termo tardio. Se o bebê passou de 42 semanas, daí sim a gente usa pós-termo, ou seja, ele já passou dessa data limite que a literatura coloca, assim, que é 42 semanas. Então você deve estar pensando, ué, mas pelas minhas contas, a minha data provável do parto é 40 semanas e não 42. Justamente porque a data provável do parto, ela é uma forma da gente prever mais ou menos a época que o seu bebê nasceria, considerando que 40 semanas, estatisticamente falando, é os dias ali mais prováveis que o seu bebê vai nascer. Mas essa data provável do parto, ela não é a data limite. A data limite, que seria 42 semanas, é 2 semanas depois da sua data provável ainda. Então, infelizmente, muitos médicos e muitas pessoas, enfim, acreditam e espalham essa informação de que a data provável do parto seria a data limite, mas não é, você ainda tem um tempo. Vou deixar aqui um gráfico para vocês entenderem como é tudo uma questão de probabilidade. É claro que existem bebês que vão nascer prematuros, antes de 37 semanas, por diversos motivos, e existem alguns poucos bebês que vão nascer após 42 semanas, se a gente não fizesse nada para adiantar esse parto, né? Só que é uma quantidade muito menor de bebês que vão nascer nesses extremos. Principalmente se a gente considera essa prematuridade espontânea, né? Tipo assim, entrou em trabalho de parto. E não quando por algum motivo médico precisa nascer antes da hora, né? Então, que é o que a gente chama de prematuridade iatrogênica, que é uma prematuridade causada pelo médico, mas por algum motivo que precisava fazer aquilo, né? Trabalho de parto espontâneo prematuro, tipo, entrei em trabalho de parto antes da hora e entrei em trabalho de parto só depois de 42 semanas, é muito mais raro do que você entrar em trabalho de parto entre 37 e 42 semanas. Mas mesmo nesse período do termo, é muito mais provável que o seu bebê nasça entre 39 e 41 semanas. Então, muitas gestantes ficam, principalmente na primeira gravidez, né, às vezes pensam assim, nossa, não vejo a hora de chegar com 37 que o bebê vai nascer. Na verdade, quando você chega com 37, pode ser que ele nasça só depois de um mês, né? O mais provável é que ele nasça ali em torno de 40 para 41 semanas. O que é essa curva de Gauss que eu mostrei aqui? É uma distribuição do evento que a gente está falando, que no caso é o parto, ao longo do tempo. Então o mais comum é que você esteja nesse meio da curva, mas pode ser que você esteja nos extremos. Então pode ser normal um bebê nascer entre 37 e 38 e também é normal um bebê nascer entre 41 e 42. Mas por que existe então esse limite de 42? Não é só pela questão estatística, porque se você for ver na literatura, né, existem casos de bebês que nasceram com 43, 44 semanas. Só que foi identificado pelos estudos que a partir de 41 semanas e principalmente a partir de 42 semanas, os riscos do bebê ficar dentro da barriga começam a aumentar em relação aos bebês que nasceram até 41 semanas. Então é por isso que quando tá chegando já próximo de 41 ou até esse máximo de 42, geralmente o seu médico ou a sua equipe vai te
ensinar a fazer alguns estímulos naturais, né? Coisas que você pode fazer para estimular a entrar em trabalho de parto naturalmente, ou até mesmo agendar uma indução do parto, que é quando você interna no hospital para dar remédios para o seu corpo entrar em trabalho de parto. Também tem bastante vídeo sobre isso aqui. Então é isso. E para fechar, eu queria dizer para vocês que se a gente considerar um parto, uma gestação, né, de 41, 42 semanas, na verdade, se você fizer as contas, vai dar 10 meses. Então, 9 meses, basicamente, é o começo do termo, né? Ali perto de 38 semanas. Mas pode ser que, se você for ter o seu bebê só com 41, 42 semanas, ele nasça só com 10 meses, né? E isso é considerado completamente normal. Espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, eu sei que é uma coisa que pode ser um pouco confusa, mas se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo ou me mandar lá nas outras redes. E até o próximo vídeo.